galerinha do bem, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e eu acabei de fazer um vídeo sobre Nibiru, sobre o planeta X, né? Sobre a questão do presidente da Rússia, Putin, anunciar a existência do Nibiru e também sobre a questão de uma ordem executiva que o Barack Obama deu no site da Casa Branca sobre uma questão de uma preparação para uma tormenta de clima espacial. Vocês vão poder ver aqui agora, aqui em cima também, ou na descrição do vídeo, ou talvez no final eu coloque o link para vocês averiguarem este último vídeo que eu fiz. Porém, eu senti uma necessidade também de explanar um pouquinho mais como se salvar, né, do planeta X, de Nibiru, e também fazer um apanhado de informações de tudo que eu aprendi sobre questão de transição planetária, sobre questão de extraterrestres, sobre questão da luta entre o bem e o mal, entre outros assuntos, tá? Primeiramente, eu venho dizer como que eu sei de todos esses assuntos que eu vou falar agora. Na verdade, o ano passado, ao meio de 2015, eu meio que recebi um chamado interior, né, para pesquisar sobre diversos assuntos. Comecei a pesquisando primeiramente sobre Nibiru, e a partir disso eu fui pesquisando sobre diversos assuntos. Eu não era uma pessoa assim, eu sempre fui uma pessoa boa, não sabe? Nunca tive uma maldade dentro de mim, sempre tentei ajudar sempre as pessoas através da palavra, através de ajudar como eu podia. Mas no ano passado algo me despertou, né? Me fez despertar e eu comecei a pesquisar sobre diversos assuntos e com isso eu fui aprendendo. Chegou nesse começo de ano agora de 2016, eu senti uma vontade muito intensa de ir eu moro em Brasília, de ir para Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros. E demorou alguns meses para eu realmente ir, e quando eu fui eu tive o privilégio, vocês podem acreditar ou não, tá? De ver alguns OVNIs, de ver alguns seres celestes de luz. E a partir disso eu voltei para Brasília, passei um final de semana lá, voltei para Brasília e notei que nos mesmos horários eu conseguia ver aqui em Brasília também. E diariamente hoje eu vejo, e é algo mágico, maravilhoso, e isso me fez evoluir de uma forma grandiosa, tanto o meu interior, né, quanto a minha alma, meu espírito, minha sabedoria, meu amor perante a mim mesmo, perante as pessoas. E daí é por isso que eu, além de pesquisar incessantemente, né, por diversos assuntos que eu vou falar agora, eu também tive uma conexão muito grande com esses seres celestes e através da minha consciência, do meu eu, consciência do meu eu superior e também de certa forma, uma certa telepatia, né? Que nós todos temos dentro de nós, mas poucas pessoas conseguem ouvir a voz interior, a voz da sua própria consciência. Então, através dessa mensagem que pode ser do seu subconsciente, da sua própria consciência, também há mensagens de seu anjo da guarda na sua mente e também mensagens de seres superiores que podem evoluir. Tudo que você desejar, tudo que você quiser saber, então você consegue obter certas respostas, tá bom? Então eu vou começar a explanar aqui sobre esses assuntos, tá? Então vamos lá, galera. Primeiramente, lembrem-se que a verdade está dentro de nós. Não precisamos acreditar em tudo o que vemos, ouvimos. Temos que ter o nosso próprio discernimento, não acreditar em tudo. E lembre-se que sempre devemos acreditar no nosso coração e na nossa consciência, tá? Então, com certeza, nem todos têm absoluta certeza e razão sobre tudo. Mas temos que ouvir a verdade do nosso coração, a verdade que está dentro de nós, tá bom? Então vamos começar como tudo se iniciou, tá? Há duas formas como tudo se iniciou. Claro que existe Deus, eu acredito em Deus. Deus é o criador de tudo, do universo, do cosmos, dos planetas, dos sóis, de toda a matéria, tanto animada como inanimada. Nós somos criados por Deus, nós somos feitos de átomos, energia, tá? Moléculas. E então, por isso, nós todos somos filhos dele, né? Acredito também em Jesus, aquele nosso irmão, né? Enviado pelo Espírito Santo, através de Deus, que veio nos ensinar justamente
ao que nós iremos passar, que é justamente o seguinte, né? Então tudo se iniciou na Era de Leão, né? Alguns povos antigos, como eu até mencionei em outros vídeos, como maias, sumérios, incas, entre outros, né, tiveram uma autonomia e uma inteligência muito grande, muito avançada em explicar sobre muitas coisas. Mesmo naquela época que não tinham tanta tecnologia, eles já sabiam sobre planetas, sobre astronomia, sobre física, sobre ciência, e eles, os maias, foram os precursores de fazer um calendário, né, astrológico, e eles colocaram, dividiram o tempo em eras, e começou na Era de Leão, como eu disse, a Era de Peixe foi na época de Jesus, e hoje nós estamos na Era de Aquário, que seria a última era para voltarmos à Era de Leão. Claro, não existe fim do mundo, galera. Não existe fim do mundo, certo? Muitas pessoas ou até religiões pregam essa questão de fim do mundo, então não existe. Existe sempre uma renovação, certo? Uma transição planetária. Como tudo começou? Na verdade, os primeiros povos que existiram aqui na Terra foram os Atlantes, né, que viveram em Atlântida. E também, paralelamente, teve os Lemúrios, certo? Então, em Atlântica, nessa época, a Terra estava na quinta dimensão. O que é a dimensão? Hoje nós vivemos na terceira dimensão, a dimensão física, certo? Sabendo que nós temos uma alma e um espírito dentro de nós, mas nós vivemos na terceira dimensão, que é uma dimensão física. Existe a quarta dimensão, que é uma dimensão onde, quando nós, vamos dizer, nosso corpo físico falece, nós temos a alma e o espírito que vivem eternamente. Não podemos também seguir algumas religiões que pregam alguns dogmas que dizem que quando nós morremos ficaremos parados em algum lugar até chegar à volta de Jesus e Deus julgar todos e daí vivemos ou no céu ou no inferno. Não, não, isso não é verídico, tá? Quando nós desencarnamos, nós vamos para a quarta dimensão ou uma dimensão superior, dependendo das nossas atitudes, né? Vamos para a quinta dimensão, que é uma dimensão que vamos dizer que seja o paraíso. E todas as dimensões acima da quinta são maravilhosas e nós podemos viver em completo amor, pleno amor incondicional, plena luz, né? Não há nada de negativo nessas dimensões superiores. Infelizmente, quando nós desencarnamos e vamos para a quarta dimensão, nós podemos decidir nos reencarnar, né? Antes de reencarnar, nós temos um acordo, uma missão a cumprir, e é óbvio que nós reencarnamos para poder cumprir essa missão, para poder evoluir nosso espírito, nossa alma, e sair da dualidade, né? Por que a dualidade? O que é a dualidade? A dualidade é você viver entre diversos sentimentos internos. Nós temos dentro de nós fomos criados através de Deus, através do sentimento de amor, né? O amor é o sentimento pleno onde nós encontramos a evolução para sair da dualidade. Mas há na terceira dimensão sentimentos diversos como o ego, como o medo, como tristeza, como orgulho, entre outros sentimentos que envolvem. Então há sentimentos positivos e há sentimentos negativos. Sentimentos de sombras e sentimentos de luz. Nós temos que se unificar aos sentimentos de luz, extinguindo todos os sentimentos negativos. Por quê? Porque nos faz enfraquecermos, não temos uma vibração energética suficiente para evoluirmos e sermos as pessoas que realmente nós propomos a ser quando encarnamos e seguimos nossa missão de superar esses karmas antigos, né? Essas feitorias que nós fizemos em outras vidas. Às vezes fomos pessoas boas, às vezes fomos pessoas ruins, porque vivendo na dualidade a gente está à mercê de sermos pessoas que talvez nos estressamos, não confiamos plenamente que o universo e Deus quer o bem de nós e sempre nos ama incondicionalmente e sempre podemos ter tudo o que nós quisermos se vivermos através dos sentimentos de amor e de luz.
Então, como nós vivemos esse sentimento de dualidade, né, um combate dentro de nós entre a luz e as sombras, nós acabamos também errando. Por isso, Jesus falou, né, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então, nós todos temos pecado, mas nós podemos melhorar. Nós podemos buscar a ascensão. A ascensão para a quinta dimensão, que é o quê? Nós evoluímos mesmo com corpos físicos, certo? Como Jesus fez, como Buda fez, eles evoluíram, eles conseguiram com os corpos físicos atingir um grau superior de consciência, né? Atingir a plena consciência e com isso evoluíram, vamos dizer, interiormente e conseguiram ter poderes inimagináveis para a nossa consciência atual, como nós vivemos agora nessa terceira dimensão. Eu vou dizer como que aconteceu. Na época, existia os Atlantes, Atlântida, né? Que era quando a Terra estava na quinta dimensão. Então tudo era lindo, as pessoas eram como todas na quinta dimensão, viviam em paz, em harmonia, em prosperidade, em abundância, sem inveja, sem conflitos, certo? Só que também existe perante todas as galáxias, todos os outros planetas e tudo mais, existem também, vamos dizer, seres que, vamos dizer, de outros planetas, seres extraterrestres, vamos dizer assim. Ou se não, podemos dizer também anjos caídos, como se fosse falar assim da Bíblia e tudo mais, que são seres que não são tão evoluídos, que realmente não evoluíram o suficiente para prezar o amor e a compaixão e serem seres apenas da luz. Nessa época, nós éramos da quinta dimensão, então nós tínhamos poderes, por exemplo, nós poderíamos fechar os olhos e poder viajar com uma projeção astral no momento que nós quisermos, sem precisar fazer tanto exercício para fazer uma projeção astral. E também nós tínhamos poder de telepatia, de telecinésia, nós poderíamos levantar uma pedra de várias toneladas com a mente, certo? E colocá-la como quiser, nós poderíamos manipular as estruturas físicas a nosso favor, então nós tínhamos poderes que hoje nós não temos por viver nessa dualidade, certo? E a busca real é para a unidade, se unificar à energia divina, regressar, se religar à fonte divina, né? Então, é o seguinte, nessa época vieram, vamos dizer, outros povos, né, de outros planetas, ou vamos dizer seres das sombras, vamos dizer também pode ser dito como anjos caídos, ou como vocês podem imaginar, e daí nesse tempo veio até a Terra e nos confundiu, fez com que houvesse, vamos dizer, pessoas na Terra que tivessem que para terem mais poder sobre as outras, e daí umas tinham poder e as outras não tinham, e daí começou a haver um conflito, começou a várias pessoas, por exemplo, terem cobiça, começaram a ter inveja, começaram a ter sentimentos negativos. Então foi implantado através desses seres dentro de nós, que vivemos na época de Atlantis, eu vivi nessa época, e através disso, esses sentimentos negativos fez com que houvesse luxúria, entre vários outros sentimentos, e com isso, a negatividade, essa energia negativa fez com que a Terra, a própria Terra, começasse a decair da quinta dimensão e foi abaixando gradualmente para a quarta, superior, quarta e depois terceira e se aterrou à terceira dimensão. Com isso, foi avisado através também de seres de luz, ou vamos dizer anjos, né, de Deus, arcanjos, porque existe arcanjos, existe anjos, tudo isso existe, como também existe extraterrestres. E extraterrestres são nada mais do que seres de outros planetas, mas como nós, só que alguns vivem em outra dimensão, dimensões superiores, mas eles podem nos ver, eles podem ingressar em nossa dimensão. Como também existe extraterrestres do mal. Existe os do bem e existe os do mal. Os do mal, infelizmente, vieram aqui na Terra há muitos milênios atrás. Começou primeiramente com os Anunnakis, certo? Há 490 mil anos atrás, antes de Cristo. Depois de muitos milênios apareceram os draconianos, certo? E depois, através disso, também foi criado os reptilianos. Então, sim, existem extraterrestres,
e eles realmente vieram aqui há muito tempo. Podem acreditar ou não, amigos, mas pesquisem, procurem também perguntar para vocês mesmos, né? E vocês vão começar a descobrir a verdade sobre isso, certo? E daí, nesta época, foi anunciado para aquelas pessoas que ainda estavam evoluídas que haveria uma catástrofe, que haveria uma transição planetária, porque a Terra estava decaindo da quinta dimensão para a terceira dimensão. E com isso, a Terra teve diversos partos, vamos dizer assim. Vulcões, terremotos, enchentes, etc e tal. E também por isso, pode ser que podemos conciliar que Nibiru, nesta época, veio a passar, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre essas informações, vocês podem ler o livro perdido de Enki. Eu não vou dizer que ele é exato e verdadeiro em todas as coisas, mas tem algumas coisas que são verdadeiras, certo? Mas eu também vou dizer que, como os Anunnakis são seres que gostam de manipular, nem todos são positivos, né? A maioria dos seres que ficaram aqui na Terra são negativos, são involuídos, não eram evoluídos, vamos dizer, de luz, então eles escravizaram povos, fizeram genéticas e construíram gigantes para trabalhar e colher ouro da terra, para poder ajudar o seu planeta Nibiru, a sua atmosfera, que estava tendo diversos problemas, justamente por essas voltas que ele dá em volta do Sol, e com certeza, quando o magnetismo dele atrapalha os outros planetas, ele também é atrapalhado em sua atmosfera, né? Não fica também tudo a mil maravilhas o planeta Nibiru para eles. Então eles tiveram que colher ouro na Terra para poder ajudar a sua atmosfera, tá? E daí com isso tivemos a passagem de Nibiru algumas vezes. E numa dessas transições planetárias onde a Terra desceu para a terceira dimensão, houve justamente também essa passagem do Nibiru. Mas fomos avisados por seres de luz, e justamente quem foi avisado, aliás, avisaram essas pessoas ainda que restavam de luz, de bondade, de amor, que iria ter uma catástrofe, certo? Nessa época, provavelmente foi a época de Noé, certo? A época onde houve a questão da água, do mar, tomar conta de toda a terra. E com isso, óbvio, tiveram que alguns dos povos, poucos povos que ainda estavam em ascensão, fugiram e foram em direção ao Egito. Chegando lá no Egito, eles construíram a pirâmide e esses povos, como eram evoluídos, ainda estavam com os poderes iniciais que todos tinham na época, poderes de levantar uma pedra com a mente, e também houve outros povos, como os Moais, que também conseguiam levar aquelas estátuas gigantes, né, de um lugar bem distante para outro. Isso vocês podem pesquisar depois no YouTube sobre os Moais, porque vários locais aqui da Terra tiveram estruturas físicas construídas, mas que são inexplicáveis, pois até agora, com a nossa tecnologia, não foi possível construir essas estruturas, não seria possível com a nossa tecnologia construir essas estruturas, e naquela época eles conseguiram. E daí muitos falam, pode ser os extraterrestres? Sim, pode ter tido uma ajuda de extraterrestres, vamos dizer, de alguma ferramentas tecnológicas interessantes para isso. Porém, muito das construções foram feitas através da mente dos povos superiores que tinham realmente o poder de elevar uma pedra de várias toneladas com a mente e moldar tudo como gostariam, tá? Esse povo que fugiu de Atlântida, né, vamos dizer assim, esse povo Atlantes, foi construir a pirâmide do Egito e também depois se abrigaram na parte interna da Terra, entendeu? Na parte intraterrena. Então, dentro da Terra, sim, existe, vamos dizer que a Terra é oca, existe povos lá dentro da Terra. Tem o local chamado Shambhala, tem o local chamado Agartha, certo? E lá tem vários povos. Só que também uma coisa interessante é
que alguns povos são tão evoluídos que nem não estão na mesma dimensão que outros, tá? Pois também existe extraterrestres do mal ainda se escondendo e tendo seus lugares lá na parte interna da Terra. Só que como eles não são evoluídos, eles não conseguem enxergar, por exemplo, outros povos que são mais evoluídos, certo? Então há no núcleo central realmente um sol dentro da Terra. E daí lá há uma estrutura gigante, óbvio, dentro da Terra, onde eles podem viver, eles podem se alimentar, e tem muito, a tecnologia deles é muito mais avançada que a nossa, certo? E lá há também algumas dimensões, tá? Que se diferem uma da outra. Então, há as dimensões superiores, há algumas dimensões mais baixas, e há também a parte dos extraterrestres que não são evoluídos, que ficam na parte mais superior, perto da superfície, né? Mas ainda dentro da Terra, que não são tão evoluídos e por isso eles ainda se escondem lá. E eu vou dizer o porquê. Porque hoje há uma luta entre o bem e o mal. Vamos dizer, extraterrestres do bem, seres superiores de luz do bem contra seres inferiores do mal, seres das sombras, tá? Daí vocês vão perguntar, mas existe extraterrestre e tal, ou não existe? Por que e os extraterrestres são todos maus, são todos, vamos dizer, coisas ruins? Não. Por quê? Se existisse, os extraterrestres todos fossem ruins, eles já teriam vindo para a Terra, dominado a Terra ou escravizado todos nós de forma direta, certo? Sem pensar duas vezes, ou diretamente ter destruído o nosso planeta. Mas como existem os extraterrestres do bem e eles são superiores em questão de tecnologia, sabedoria e tudo mais, eles têm poder de enfrentar e ganhar sobre esses extraterrestres do mal. Então, o que acontece? A partir desse centenário, né, nós estávamos sendo escravizados, né? Isso eu digo escravizados, por exemplo, por grupos ocultos, como Illuminates, como partes também de integrantes da maçonaria, porque os Illuminates integraram-se à maçonaria e hoje, na verdade, quem domina mais, os superiores, são os Illuminates, vamos dizer assim, grupos ocultos, mas que têm uma outra, vamos dizer assim, eles eles têm uma outra crença, não é uma crença de Deus, de Jesus Cristo, não. Eles creem em Lúcifer, eles creem em seres das sombras, eles creem em seres inferiores. Mas quem construiu isso foi justamente Anunnakis, draconianos e reptilianos que, através das pessoas, certo? Fizeram com que elas dominassem, escravizassem nós através de manipulações, através de mídia, através de construções de armas que aos poucos vai matando as pessoas, aos poucos vai iludindo as pessoas, e isso faz com que nós sejamos, eles gostam de criar o medo, o pavor, porque quando eles criam um pavor, eles fazem com que a gente tenha medo e com isso nós enfraquecemos a nossa energia, nós enfraquecemos a nossa luz interior e a questão de nós evoluirmos, tá? Porque eles não querem já chegar a mandar uma bomba atômica aqui no planeta, porque vai se autodestruir também. Então, o jeito deles ganharem é aos poucos, através de manipulação, através do medo, através de baixar a nossa energia, a energia de toda a população, para que nós enfraquecemos e as sombras possam ganhar. Mas, como nós também temos anjos da guarda, seres celestes de luz que nos protegem, nós temos também amor, todos os seres vivos têm amor dentro do coração, pois foi construído com amor, então é muito difícil eles conseguirem ganhar de nós isso, porque em todos nós há o amor. Então, quando esses seres de luz vieram nesse centenário aqui para poder nos proteger, porque depois da Segunda Guerra, depois do homem ir à Lua, né, eles viram a necessidade de haver uma terceira guerra mundial e nós destruímos o planeta e a humanidade. Então, eles vieram para intervir, certo? E lutar contra esses seres que estavam nos manipulando. E hoje há uma batalha grandiosa. Claro, algumas batalhas são em nossa dimensão, mas da maioria das batalhas são em uma outra dimensão, entendeu? E o bem está ganhando, certo? Bom, é o seguinte, vou fazer uma pausa aqui e já volto aqui para
poder continuar esse assunto.